Fala, povo, tudo tranquilo? Amados, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, adorar a Deus eternamente. O nosso tema de hoje é a verdadeira adoração e o nosso texto base é o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Amados, para nós entendermos o que é realmente essa verdadeira adoração, nós temos que entender que no princípio, quando Deus criou o mundo e Ele criou o homem, Ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que, pela sua natureza, a grandeza e virtude, ele fosse de maneira natural e de maneira até perpétua também ser glorificado na sua essência e na sua existência e na sua adoração. Mas o pecado ele veio e prejudicou muito o homem e o corrompeu. Mas mesmo assim, com esse rompimento, essa separação entre Deus e o homem por causa do pecado, Deus ele ainda preservou na essência do homem os princípios ali da criação. Ou seja, ainda da base original, Deus ainda preservou na vida do homem princípios de moralidade, de espiritualidade, de inteligência, sensibilidade, racionalidade e também de criatividade. Então tudo isso, apesar do pecado, ainda nós temos essa essência divina dentro de nós. Mas também ao mesmo tempo que nós temos essa consciência de que somos imagem e semelhança de Deus, nós como seres humanos pecadores, nós nos deixamos levar muitas vezes por qualquer vento de doutrinas e nos afastamos do que é a verdadeira adoração. Nós não devemos pensar que o adorar a Deus é apenas o louvar através de louvores no momento de adoração na igreja ou em algum outro evento, mas eu digo algo mais profundo do que isso. O que nos remete a olhar de um outro ângulo o que é ser um verdadeiro adorador. Precisamos ter em mente que o adorador ele também é um intercessor, ou seja, ele ora, ele clama por vidas. Não existe um louvor e adoração sem a intercessão, assim como não existe uma vida de oração sem a adoração. E o nosso texto diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se enganam aqueles que pensam que só pelo adorar com louvores ou por ministrar um louvor na igreja já possuem a sua cota ali de galardão, né? Ou se encontram no nível especial de unção, né? Mas o que a palavra de Deus nos diz é que a verdadeira adoração é aquela que vem do fundo da alma, quando há o rompimento dos níveis espirituais nos quais nós passamos daquela esfera da carne e atingimos um relacionamento assim tão íntimo no Espírito Santo, e isso não é só vindo de uma emoção, é que se sente no momento ali da adoração, é algo muito mais profundo, que só mesmo quem passa de nível é que consegue sentir o quanto é especial essa intimidade com o Espírito Santo. Então muitas pessoas elas vivem enganadas pensando que estão adorando, mas se esquecendo que a verdadeira adoração é aquela que se vive no dia a dia. O seu testemunho de vida e adoração contínua a Deus, e o adorar não é apenas o louvar na igreja ou quando está no carro ouvindo ali um louvor, mas é a comunhão diária com Deus, em qualquer lugar onde nós estivermos. O relacionamento íntimo com Deus nos leva a viver por Ele e com Ele, e nos faz viver experiências no Espírito Santo que jamais podíamos, imaginar. Então, como num jogo de xadrez, o Espírito Santo ele move uma peça e ele não vai mover a próxima se nós não movermos também uma outra peça. Ter mais intimidade com o Espírito Santo é mergulhar cada vez mais no rio do Espírito Santo até chegarmos no nível onde não se dá mais pé, e é ali que o Espírito Santo nos guia completamente. Lembra do exemplo lá de Ezequiel, quando o anjo pede para ele entrar nas águas e ir medindo, então ele chega
cobre até os joelhos, depois até o lombo, e então o anjo fala, não, vai mais profundo. E aí quando ele não sente mais os pés, aí sim é que ele é guiado completamente. A adoração não é só o dever do crente, mas sim uma razão de viver na qual nós devemos desfrutar de momentos especiais que nos faz querer estar cada vez mais perto e receber cada vez mais a unção de Deus. Então, pega a visão, adorar a Deus é imergir na sua glória. Pense nisso, avalie como tem sido a sua adoração e fiquem com Deus.